índole das pessoas de quererem fazer as coisas corretas, sabe, de querer fazer as coisas do jeito certo, né. Olha, eu achei interessante que você está me falando, você é um especialista em M&A. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. Estamos aqui com um empreendedor que ele já participou de um episódio, convido você a assistir nosso episódio 4, que é o Pedro Salum, da Lupiqui. Pedro, muito bom recebê-lo novamente Bom aqui. demais, bom demais. A gente estava olhando, gravamos em janeiro De de 20 é isso, 2022. 22, 22. Temos 1 ano e 2 meses aí, hein? Pois é, cara, e muita coisa aconteceu de lá. Vamos falar assim, a gente fez um exit também da Loopkey para uma empresa mexicana de fora do Brasil. E essa é uma das coisas que a gente, assim, tem que conversar bastante sobre que exit parece muito magia, né, mas não é magia, tem várias coisas aí no meio do caminho, tem várias pegadinhas, Sim. então acho que a gente pode bastante conversar Olha sobre isso. só, vários spoilers aí, Pois é, né. pois é. Pedro, mas eu acho assim, eu fiz esse convite para você gravar, porque quando a gente terminou, a gente já sabia do exit da Lupiqui, né, sou investidora lá, tudo mais, acompanhei sempre com vocês, mas a gente não podia falar. Estava indo no mercado, estava iminente, estava muito recente, mas a gente já sabia. Ele tinha várias características. E aí, que aconteceu nesse ano todo que eu tenho visto no mercado, principalmente 2022, um pouco de 2021, foi a quantidade de exits e M&As, né. Uhum. Eu acho que essa é realmente uma oportunidade de saída, um meio de saída, é um exit, né, muito encantador aí, até porque nós tivemos a presença das empresas, que a gente fala dos corporates aí, muito forte, Muito né, mais nesse nosso presentes. ecossistema. E aí, Pedro, lá naquele nosso episódio 4, você falou da sua jornada, da jornada de vocês, você falou da Lupiqui, né, a gente, né, a Lupiqui, como ela se posicionou, Uhum. nós entendemos ali, nós falamos bastante da capacidade de crescimento, das dificuldades e também daquele teu perfil de ir para o mercado, buscar opções, né, se não bateu a meta, não bateu a meta, vamos tentar. Então, são características que fizeram da Lupiqui uma startup, lógico, como muitos negócios, Uhum. desafiadores, mas com empreendedores muito focados, determinados, né. Tá. Eu acho que isso sempre vai ser, eu acho, o fator determinante, né, de sucesso. Eu acho que é o quanto que a pessoa tá disposta a se envolver e se dedicar pra fazer aquele negócio dar certo. Não só em negócio, mas vida pessoal vai ser sempre assim, né. Verdade, quer É. dizer, não é nem fator de sucesso, isso é quase uma sobrevivência, você É, tem que ter isso, tem que né. ter, não tem E jeito. aí nesses 2 anos a gente estava em uma quantidade de M&A e vocês também passaram por esse Sim, processo. sim. Então eu te convidei, que eu queria que você contasse um pouquinho do exit. E como nós ficamos um tempo sem se falar, e eu sei que você ficou batalhando, queria que você contasse desse do processo de M&A, desse várias dicas aí pra Legal, gente. legal. Só voltando, que eu acho que uma coisa legal pra galera que tá escutando, entender do M&A, eu acho que a gente tá chegando num momento mais de maturidade do ecossistema de startups no Brasil, né. Então isso faz com que as corporates estejam mais à vontade, ou não é nem à vontade, estejam sendo pressionadas a começar a fazer M&As, senão elas vão ficar mortas no meio da praia ali, porque não tem inovação, porque é muito moroso, sendo que startup é o outro lado evolutivo, E né. por que algumas corporates fazem M&A? Então, a visão do que a corporate faz, normalmente são 2 ou 3 fatores, assim, que a gente pode elencar. Então, um vai ser velocidade, então, putz, qual que é a dificuldade de eu criar um novo produto, né? Dificuldade vai me custar 10, 15, 20 milhões para poder fazer aquele produto ali, fora 3 anos de desenvolvimento. Então, mas se eu pagar 30 milhões agora para uma startup, por exemplo, falando valores, eh, no momento zero, eu tenho agora aquele produto, né. Então, primeiro é vantagem competitiva e velocidade, né. Eu acho que esse é o fator determinante, normalmente, dos M&As. Claro, tem o outro lado, putz, essa startup está crescendo muito rápido, está começando a me dar dor de cabeça. Eu compro e mato aquela empresa, né. Isso acontece muito frequentemente, Hum. justamente porque eu, às vezes, tenho um produto que não é tão bom, mas a minha margem é boa, só que a startup tá ali, cara, conseguindo galgar muito mais rápido, porque mesmo que a margem dela seja menor, o produto é melhor. Então, para eu tirar dor de cabeça, eu adquiro e mato aquela empresa, né. E aí, fora os outros motivos de M&A normais, que é ganho de tamanho de mercado e etc, mas aí já é uma visão um pouco mais de empresas tradicionais. Mas para startup, eu diria que são esses 2 grandes fatores, assim, hoje, E para vocês, e para a Lupiqui, quando vocês começaram aquele processo de M&A. de M&A, o que você entendeu ali,
primeiro, o que que você entendeu e o que que teve aí no meio que realmente, não foi dito, mas que Uhum. você entendeu até como desafios e oportunidades? Não, legal. Eu acho que assim, quando a gente decidiu fazer um M&A, foi uma visão muito clara de mercado. Tá. Do nosso lado foi, cara, a A gente gente pode falar a empresa do pode, M&A, foi o né, nome porque da foi a saiu no Casai, foi a sim. Casai, tá, Então quando a gente fez o M&A, a gente estava visando como que eu cresço mais, tá. como que eu chego em novos mercados, como que eu Uhum. expando, né, tanto que a gente conseguiu crescer nesse ano que a gente foi adquirido 3,7 vezes em um ano, então foi um crescimento muito alto. Eh, Onde a gente começou a olhar assim, cara, assim, a gente cresceu, falando geograficamente falando, adicionou mais uma cidade, que foi a cidade do México, só para ter uma ideia. Então, na hora que a gente olha todo esse lado, pra gente como empreendedor era: "Cara, eu tô chegando numa barreira que eu tô tendo dificuldade para crescer, ou eu tô reduzindo a minha curva de crescimento e eu preciso achar aquelas maneiras, né, aqueles pequenos tweaks, né, aqueles primeiros Uhum. pequenos ajustes pra gente poder crescer". E a gente olhou e falou: "Cara, M&A é uma grande possibilidade". É uma possibilidade de não só, a gente crescer, mas também realizar grande parte do nosso trabalho ao longo dos últimos anos, né. E lembrando que normalmente em M&A, isso é uma das coisas que acontece, o dinheiro que você recebe ele não vem à vista, né. O dinheiro, na verdade, você recebe um pedaço daquele dinheiro, então vamos supor, falando de valores fictícios novamente, vamos supor que você vendeu a empresa por 10 milhões, eles vão te pagar 2 milhões ali em dinheiro. O resto vai ser ralação. Porque eles só vão te pagar se você conseguir atingir aqueles objetivos, se você conseguir, por exemplo, Quer fazer dizer, é integrações. contrato? É É contrato, papel por é enquanto? papel. Tá. Então, grande parte dos processos de Uhum. M&A são assim. Então, no nosso caso, foi, cara, a gente quer crescer, a gente topa, continuar arriscando, mas a gente, pô, já ralou muito. Então, na hora que você olha uma defasagem entre, como empreendedor, né, entre quanto que eu poderia estar ganhando no mercado de trabalho, como um diretor, como realmente alguém trabalhando, por exemplo, numa PwC, eu tô ganhando muito a menos, né, sendo empreendedor. Mas em algum momento eu tenho que realizar isso. Então o M&A é uma possibilidade disso acontecer, né, que seriam é quase como se fosse uma secundária dos fundos de investimento, que acontecem também várias vezes, né. Então pra gente foi esse o motivacional. Uhum. Poxa vida, que interessante, né, são muitas questões aí. A decisão por M&A de toda a equipe, né, e lá na época que a gente tinha conversado, tem a questão dos investimentos dos anjos. Então, acho que além dos anjos, vocês tinham provavelmente outro fundo, Tinha né. um fundo. E aí o que acontece? Faz o M&A, a empresa tem todo um acordo, né, que aí tem que fazer a liquidez, né, que é a saída Uhum. desses anjos para ficar 100% com a empresa, É né, isso. com a Lupiki, no caso de vocês foi isso. Aham. E aí tanto você quanto o Daniel, que é o seu sócio, vocês foram para debaixo da estrutura da Da Casai, Casai, né. isso. E aí eu acho interessante, Pedro, acho bacana a gente colocar aqui, aí você coloca da tua forma, que eu acho você um empreendedor extremamente dinâmico e experiências ruins que você passou, e eu acompanhei muitas dessas durante teu processo de empreendedor em Uhum. negociações, poucos conseguiriam passar. Então, assim, o teu pacote de resiliência e de capacidade Sim, sim. ali, assim, foi extraordinário. Eu até comentei com você e com o Daniel o quanto que vocês amadureceram no processo, né, o quanto vocês cresceram, mas é que também a gente deixa de se encantar com conversas, né, Uhum. e eu acompanhei tudo isso, e quando a gente realmente concluiu o exit, eu falei isso para vocês. Então, e você tem essa capacidade, né, eu não Sim, sei o sim. que que acontece aí, mas você tem essa capacidade gigantesca também de trabalhar essas situações e elas aparecem para você, É. né. E no caso da Casai, o que a gente estava até conversando, é que vocês tiveram aí um processo de retorno da Lupiki, né? Ah, então assim, a gente e é legal assim, vamos falar um pouquinho do que acontece em todo o processo de M&A, né. Dentro do processo de M&A, existem várias pegadinhas, né, e não só pegadinhas, mas, coisas que não são ditas no processo, coisas que não são analisadas no processo, que depois, né, como a gente fala, life snakes, né, a vida cobra, mas, eh, tem alguns pontos que são primordiais, que todo mundo fala que, assim, não é que todo mundo fala, mas que as pessoas deixam de falar e ficam só pensando: "Ah, vou fazer um exit, vou criar uma história de exit aqui", etcétera, né.
Eu acho que o primeiro dos pontos é alinhamento, né? Alinhamento entre as visões, o que que vai ser feito com a empresa, quando ela for feita o exit e a aquisição, né? A junção das duas empresas, como é que vai funcionar? Né, isso tem que ser muito claro, porque é muito comum as pessoas comprarem as empresas, né? Depois que elas compram as empresas, elas simplesmente colocam debaixo do guarda-chuva e largam de lado. Tanto por isso que você vê grande parte das startups são compradas, você olha, Elas elas desaparecem. desaparecem Elas completamente. são consumidas pela estrutura da gigante ou da Isso. grande que E aí comprou. você vai ver o empreendedor, daqui a 2, Aham, 3 anos está abrindo ou uma startup parecida ou alguma outra startup. Ele não fica lá na corporação, porque ele sim. não tem motivacional para continuar lá. Né? Uhum. Então acho que o primeiro ponto de pegadinha é muito esse alinhamento. Tem que estar muito claro as intenções de todo mundo. Porque na hora do M&A é sempre uma Mas Pedro, pressão isso muito parece ser grande, uma né? coisa tão básica, é assim: "Olha, gosto da tua empresa, gosto da Lupiki, eu preciso da Lupiki na minha estrutura, Aham. porque se eu for montar uma Lupiki, eu vou demorar X tempo e vai me custar tal valor". Como estratégia, isso já seria uma estratégia da Casai colocando para Não. vocês e falando assim: "Nós queremos ir com a Lupiki na nossa estrutura, Uhum. sem a Lupiki nós cresceríamos tanto, com a Lupiki nós Isso. cresceremos tanto mais tanto". Então, parece óbvio, mas não é. É isso que você está Isso, querendo é isso que eu tô dizer. falando. Porque normalmente o que acontece no processo de M&A, não é a equipe inteira que tá comprada no processo, né? Isso é uma coisa muito importante para todo mundo lembrar, assim. Quem tá comprando normalmente é um executivo, é um presidente, é uma equipe de M&A, mas na hora do vamos ver, quem vai absorver isso não é essa equipe. Quem vai absorver isso é a equipe operacional, é a equipe de vendas, é a equipe de produto, a equipe de tecnologia, que na hora que você faz a junção das duas, vai dar pau. As pessoas vão sair se matando ali no meio do caminho. E aí como Sim. é que você fica, né? Porque querendo ou não, você chega, querendo ou não, quando você é feito M&A, você nunca chega num patamar de baixo, você sempre chega num patamar de cima. Porque você tem mais conhecimento de tecnologia, você normalmente é mais ágil, A a operação, né, o operação histórico, que isso. isso. Então, É. normalmente você já chega nesse caminho mais de cima. E por você chegar mais em cima, as pessoas já olham torto pra você. Então, se não tem uma equipe ali do outro lado, quem compra, colocando os panos quentes, arrumando as coisas, acompanhando esse M&A, não vai dar certo. Então, assim, observando, e não só tô falando Loop que a gente tem várias coisas muito bem feitas nesse caminho. Mas a gente observou em outras que são próximas a nossas, que é, cara, motivo de dar errado, assim. De empreendedor simplesmente falar, cara, coloquei meus 30% ali de cash que pagou na entrada, tô indo embora. Tô nem aí, não vou continuar, porque o desgaste mental, o desgaste físico é muito grande. Né? No nosso caso, a gente teve no comecinho ali, mas a gente conseguiu alinhar. Né? Isso realmente aconteceu e a gente conseguiu alinhar. E aí, depois disso, né, a gente sai da parte desses alinhamentos, né, a gente também tem, que é um outro problema de M&A, que é cultura. Cara, choque de cultura é surreal, assim, é surreal, não tem outra coisa para falar. O que a gente fala sobre startup, cara, cultura, cultura, Ai. cultura, acima de tudo, porque cultura é o que mantém as pessoas juntas, né, mantém um propósito muito claro juntos. Na hora que você vai para uma incorporação dessa, a cultura não existe, assim, ou ela existe, ela é tóxica, né. E no nosso caso, quando a gente é empreendedor, quando a cultura tá um pouco errada, a gente vai dar umas cacetadas ali e sai do outro lado, com essa cultura arrumada, né. Agora quando a gente tá numa corporação que já tem 400 pessoas, 500 pessoas, 10.000 pessoas, dependendo da empresa, cara, a gente já não tem mais como controlar a cultura, você consegue controlar aquela microcultura, assim, ao seu redor, mas aquilo aquele grupo de pessoas está inserido de uma coisa tão maior que que não tem para onde correr, né. Então você começa a falar: "Cara, eu tô minguando aqui de tanto que essa cultura não funciona para mim". É uma cultura tóxica de pessoas que não dão feedbacks direito, ou não dão feedback, simplesmente falam por trás, pelas costas. Então é um mundo corporativo, completamente diferente do mundo de startups. Então esse, assim, é um outro lado que quando você vai fazer um M&A, É um choque, é Pedro, não só porque um choque, mas isso é um fator determinante para sim. você saber se vai dar certo, Uhum. né. Então, novamente, tem que estar muito certo. Um alinhamento é uma coisa, mas a cultura, mesmo estando alinhado, cara, tá todo mundo alinhado, tudo maravilhoso, mas se a cultura é tóxica, não vai dar certo, também. Mas, Pedro, como que a gente vai ter essa informação ou esse acesso à cultura antes? Eu acho que é um Você tem processo. alguma dica Então, é isso que eu disso? ia falar. Eu acho que é um processo de due Tem que ter diligence ao contrário. um namoro maior? O É. Eu que que eu é? hoje eu hoje não faria outro M&A sem você, por exemplo, ter um relacionamento maior com aquela empresa. Então, por exemplo, vamos supor que eu abri uma outra startup hoje e eu tô conversando ali com, putz, vou fazer um M&A.
depois de anos ali, sei lá, uns 5 Surgiu anos. uma Surgiu a oportunidade. oportunidade. Fala: "Quero O cara chega lá e vocês". fala: "Eu quero comprar vocês". Tanto. Eu ia falar: "Beleza, vamos fazer o projeto junto então?". Hum. Por 2 motivos. Se aquele cara realmente tá querendo a empresa, ele vai topar. Porque é uma redução de risco para todo Mas mundo. aí ele viria como? Como Ele parceria ele vem como estratégica? parceiro estratégico. E aí Beleza. você pode até alinhar já do tipo assim, se esse projeto der certo A, B e C, a gente entra num processo de M&A. Se o A, B e C não derem certo, a gente não entra, E aí a questão né. de alinhamento de cultura, Tudo vai alinhamento de aí você começa a estratégia, ver as papéis coisas, e responsabilidades entram ali. Pedro, o que que é experiência na vida né. da pessoa, né? Muda O que que é, completamente. né? Mas eu com certeza faria isso hoje, pelos casos que você observa no mercado, todos Uhum. batem nesses 2 tópicos. Você sabe o que que eu vejo você falando, né, eu vejo cada, erro básico, né, de empresa. Eu vim de 2 grandes empresas, eu vim de PwC e vim de IBM. Uhum, Então quer dizer, primeiro, eu tive até esse processo, que foi bem quando a IBM em 2002 comprou a PwC, a empresa que eu trabalhava, que aham. era a parte de consultoria, foi um choque, porque são 2 empresas Grandes, totalmente enormes. diferentes, mas culturalmente, assim, né. Então também tivemos ali muitas lições aprendidas e tudo mais. Mas nós também, além disso, além da gente ter interno isso, nós também, vendíamos serviços para as empresas, consultorias. E o que que a gente vendia? Transformação, processos, projetos, M&A. E um fator crítico de sucesso é a questão de gerenciamento da cultura, É. Cara, a né. cultura Não é básico, é não. fundamental. E eu acho que fica de lição aprendida para vocês, para outros empreendedores e até para investidores também, que são, como se fosse num começo indicadores não tangíveis, que são qualitativos, mas que fazem total diferença, Fazem. E tem né. coisas que são culturais. Quando a gente fala de cultura, a gente fala a cultura bate até às vezes na índole, assim, sabe. Uhum, É sim. porque cultura vai um pouco além disso, né. Mas da índole das pessoas de quererem fazer as coisas corretas, sabe, de querer fazer as coisas do jeito certo. Então a gente vê alguns casos de M&A que beleza, na hora de fazer o M&A, cara, tudo alinhado, tudo lindo, "Não, a cultura é maravilhosa, não". Cara, e aí depois, a pessoa não tem índole suficiente para poder cumprir o que ela falou que ia fazer. E aí começam os litígios, né. Bom, baseado nisso, entendemos que como é que foi É. aí esse casamento de Lupiqui e É, Casai? de casar. Então, a gente, cara, começou tudo bem, tudo maravilhoso, e infelizmente a Kasai no Brasil, ela começou a dar um step down, né, ela começou a sair do país por uma questão de fundraising, de Series B, de não captar, isso aí tá TechCrunch, tá na Bloomberg, podem aí Tá vocês em aberto. dá uma pesquisada aí. É, Tá tudo aí. tá tudo por aí. E aí no final das contas a gente olhou e falou: "Cara, a Loopkey está crescendo bastante, a empresa tem uma solidez, tem uma cultura boa, então eu acredito que faz sentido a gente retirar ela da Kasai e voltar a ser os empreendedores oficiais, né. Então isso aconteceu no final do ano passado e assim, a gente fez um exit, então na prática é um exit. Infelizmente a empresa que foi a escolhida, foi uma empresa que tinha problemas de não de liquidez, mas teve um problema de fundraising que simplesmente por causa de mercado, né. Então a gente está vendo hoje, não sei exatamente quando vai ao ar, mas a gente está falando de Credit Suisse tomando um baque de 20%, né. A gente está Uhum, falando dos maiores fundos não aportando mais em startups, exato. né. A A gente gente está acabou de falando ter o Silicon Valley também, né, Silicon Valley então Bank quer dizer, e a também gente sabe que aham. esse vai ser um efeito dominó, a gente sabe que É onde isso, começa, né, é onde né, começa. a gente sabe que por conta desses crashes, o quanto vai rodar aí no mercado de startups e Sim, ecossistemas de inovação ainda, né. E tudo isso afeta para quem estava afeta. buscando, para quem estava com uma estratégia, para quem estava dependendo, para quem estava com dinheiro ali, né, Sim. Pedro? Então tudo isso afeta, e eu acho que assim, Aham. olhando, por exemplo, para o mercado externo, a gente tinha amigos, assim, de startup que estavam captando US$ 200 milhões e, assim, de grandes players, né, Tiger Global, entre outros, e essa galera falou: "Cara, não tem como aportar nenhum centavo mais", né. Então são coisas que a gente está observando no mercado, que está tendo uma mudança drástica, é um efeito dominó, é uma coisa que vai acontecer no Brasil, eh de esses grandes fundos que estavam colocando muito dinheiro sem motivo nenhum, simplesmente para poder dar liquidez no fundo, ou para poder falar: "Ah, cara, eu tô investindo em X startups,
porque era uma meta, né, investir em X startups, para procurar startups que tenham uma solidez mais clara, que tenham empreendedores mais claros, empreendedores melhores, empreendedores com um pouco mais de experiência, né? Então eu vejo que, cara, o mercado tá para compra agora. Assim, claramente. Quem tem dinheiro no bolso vai comprar, sabe? Porque os assets, os ativos vão estar mais baratos. A gente vai ter novamente, eu acho que vão ter mais M&As, vão continuar tendo M&As, mas os termos vão ser completamente diferentes, né? Eu acho que as corps estão olhando com um pouco mais de cuidado para quem eles estão adquirindo, justamente por esses choques que acontecem, que no final das contas, beleza, uma empresa que tem lá de caixa 3, 4, 5 bilhões de dólares, na hora que ele olha e fala, beleza, vou pagar lá meus 20 milhões de reais, não é nada para eles. Mas todo o trabalho, o transtorno que eles deixaram de, por exemplo, de fazer um outro M&A que daria certo, eles gastaram com esse M&A que deu errado. Uhum. Então eles começaram a ser muito mais seletivos. Então a gente vê, por exemplo, alguns corpos aqui no Brasil que eles começaram a subir a barra. Sim. Então a gente está vendo que, olha, para começar a conversar sobre qualquer possibilidade de M&A, a gente está falando de uma empresa que fatura pelo menos 5 milhões de reais. Antigamente não, era assim, cara, a empresinha ali tá faturando 1 milhão, cara, já tá apta para fazer um M&A. Né? Agora não, já precisa de um pouco mais de controle, as coisas precisam estar mais direitinhas, já tem que ser uma SA, não pode ter nada sujo dentro da empresa. Então a gente está começando a ver um pouco Tem que ter mais essa versão. passivo, né, exato. Então, Uhum. mesmo que tenha passivo, mas o passivo tá claro, Claro. é bem objetivo, Aham. porque Não, toda empresa tem passivo, sim, claro, né? mas Toda você empresa tem também não passivo. pode ter algumas Sim. algumas coisas ali são impeditivas, né. E isso, assim, me volta lá para trás, mais ou menos em 2017, 2016, onde a gente estava para receber um aporte de um fundo grande também, do Criatec. Posso falar, não tem Uhum. problema. Tá. E, e aí, a gente, no final das contas, eles não investiram na gente, acabaram investindo em uma outra empresa. E anos depois, e eles falaram, não, porque a gente já conhece todos os ossos do armário dessa outra empresa. Eu falei, tem certeza? Aí eles falaram, tenho certeza. Tipo, um ano passou, no final das contas, a empresa faliu, de tanto osso no armário que tinha que eles não tinham colocado à Tá. disposição do fundo, né? Uhum. Então são esse tipo de coisa que, quando a gente fala de M&A, a gente não fala somente de aquisições, né? A gente fala também de merges, onde, por exemplo, podem ter duas empresas que Uma estão se juntando, parceria. uma parceria, Uhum. ou pode ser simplesmente um investimento. Tá. Investimento é um M&A, né? Uhum. Então, isso inclusive para os investidores anjos, assim, que ficam iludidos com algumas coisas muito... agora a gente está falando muito de AI. O que vai surgir de investimento em AI? Que é uma área difícil, não é uma É, área fácil. não. E o que vai surgir de gente falando que sabe, que domina, e o investidor anjo vai cair na lábia? Vai ter muito, entendeu? Então, eu acho que é muito importante também o investidor saber fazer uma boa DUI, né? Saber o que está acontecendo. Novamente, alinhamentos, a gente entender cultura e por aí vai, né? Porque na hora do exit também pode dar ruim. Tem muita coisa. Tá? Olha, eu achei interessante que você está me falando, você é um especialista em M&A. Especialista. Eu acho que tem tantas coisas, né, aí de informações, mas aí a gente teve aí você contou toda essa tua história de M&A, dessas dificuldades que ficam para vocês, Uhum, para um próximo, e sim. também para empreendedores, para investidores, isso aí para o mercado, é interessante, a gente precisa colocar isso para o mercado de alguma forma. Mas aí como é que vocês tomaram essa decisão, né, da Lupiki novamente, de vocês voltarem com a Lupiki? Eu acho que assim, a decisão eu acho que foi muito óbvia na prática. A decisão foi a única forma da gente poder entender o caminho que a gente vai tomar é a gente tendo controle das nossas coisas, né? Esse foi o objetivo, esse foi o ponto decisivo, assim. A gente podia continuar com a Casai e a gente super comprado no projeto deles, sempre, novamente, alinhamento de expectativas, alinhamento de tudo, a gente estava muito alinhado. Uhum. Só que a partir do momento onde o alinhamento descasa, você tem duas opções. Ou você simplesmente segue o descasamento de alinhamento, e aí você vai ter brigas, você vai ter mais discussões, ou você chega num acordo, né? No nosso caso foi muito claro. Estamos saindo do Brasil, não estamos priorizando mais isso. Vocês querem continuar aqui ou vocês querem sair? A gente fez um acordo e saímos. Né? Na prática foi uma Nesse de coisa desse sair, caminho. vocês tinham o direito de continuar com a Lupiki, Isso, aí a gente simplesmente pegou a empresa de volta, pegaram a não empresa de simplesmente, fora, pegamos a empresa de volta e claro. somos os sócios 100% da empresa hoje em Então, dia. Lupiki novamente voltou para a mão de vocês, vocês têm algum passivo
Com a Não, Casai, alguma nada, coisa? não temos Não. passivos com a Casai, não devemos nada a Então ninguém. agora filho tá no colo de É novo. isso, o filho tá no colo, não tem Isso dívidas, tem não o tem quê? nada. Tem 6 meses, mais ou Tem menos? menos de 6 meses, Menos. deve ter uns 4 meses. 4 meses, Hã. considerando que a gente tá difícil começar o ano, né. É, é. A gente Então a estava gente tem falando um mês, disso. um mês. Tá difícil Tá, começar o tá, ano, né, tá difícil trabalhar estratégias. tá. Mas Pedro, uma coisa que, de novo, né, quanta resiliência, né, mais isso aí Cara, pra pra história, você, pra né, pra história. Ah, vocês. mas eu acho que sem resiliência a gente novamente não chega em lugar nenhum, assim, se a E quanto galera aprendizado, é, hein. muito E aprendizado. aí, próximos passos Pra Luke, pra Lupiqui? cara, crescer, crescer. A gente tem uma boa marca, a gente tem um bom produto, a gente tem um bom mercado. Eu investiria Ah, é? novamente. Então vamos convidar, vamos chamar você pra investir então. Chamar você para investir de novo. Que os desafios são do mercado imobiliário, né, é um dos Uhum, maiores mercados do mundo. A gente tem déficit habitacional, então vai continuar crescendo o mercado. uhum. Novamente, eu acho que é uma questão de olhar para o mercado e falar: "Cara, tem espaço para crescer? Tem onde crescer?" A Lupki tem espaço para crescer. Então faz sentido a gente estar com a empresa de volta na mão, investindo 100%, porque uma empresa que cresceu dentro de uma estrutura organizacional de uma outra empresa que estava saindo de um país, crescer 3,7 vezes, é uma empresa que tem para onde crescer, né? E Então, mercado tem, o né. mercado tem, o mercado imobiliário E é o gás gigante. de vocês, o teu e o Cara, Daniel? tá lá em cima, lá em cima, Que bacana, que né? legal E o as time, né, claro, assim, perspectivas. não falo só eu de Daniel, né? A gente tem os nossos, vamos dizer assim, os nossos heads que a gente chama ali, que são os malucos que acompanham a gente desde o começo, né? Os 4 malucos que estão junto com eu e com o Daniel. O Felipe, o outro Felipe, o PH e o Kelvin, esses 4 dão todo o gás pra gente, de falar, cara, tamo junto, vamos, se tiver que dar soco na parede, a gente vai dar soco na parede até sair do outro lado. Pedro, eu Uhum. ouvindo você falar, parece que foi fácil, parece que, Não. né, nós tivemos obstáculos, mas saúde mental para ter tudo isso, Cara, resiliência e vontade de, né, de tomar é. algumas decisões ali, Isso é provavelmente uma. você passou por um processo difícil aí, É. né, porque até chegar a essa conclusão, imagine o que não passou pela cabeça, as voltas que vocês tentaram dar Sim, para sim. reatar o negócio, porque assim, eu conheço você e conheço vocês 2, você e o Daniel. Eu imagino o quanto que vocês absorveram da Casai também, ou dessa estrutura, ou da gestão, para Uhum. falar: "Não, estamos juntos, vamos juntos tentar uma estratégia aqui", né. Então, Sim. não foi simplesmente vocês: "Não, não, vocês estão Isolados ali, isolados separados, e sim. vamos preservar aquela UPIC". Muito pelo contrário, o que eu vejo de vocês é que vocês juntos, né, falam: "Vamos juntos tentar uma estratégia", e aí quando não deu mais e tinha essa opção, vocês pegaram a Lupiqui de novo e É vamos isso, é muito trabalhar isso. isso, né, Então a porque gente tinha um vocês são muito profissionais. a gente tinha um e é literalmente isso. Quando a gente fala de alinhamento do M&A, é muito isso, que é o quê? A gente estava alinhado que uma taxa de crescimento, que a gente ia fazer X, Y, Z e no final das contas a gente assumiu esse papel. Eu e o Daniel, a gente assumiu. Eu assumi como VP global de produto, o Daniel assumiu como VP global de tecnologia. Então a gente tinha controle completo da cadeia de tecnologia e produto da empresa, né? E quando a gente fala de produto e tecnologia, e é desde o que, por exemplo, uma TAS, para quem não sabe o que é Kasai, mas é uma operadora, não só uma operadora, tem outras coisas que eu não posso falar, mas é uma operadora de curta temporada, onde a pessoa pode viver o tempo que ela quiser lá dentro. Então, hoje, para nômades digitais, né, que a galera tá cada mês em uma cidade, você poderia alocar um apartamento deles. Então a gente definia desde o copo que estava lá dentro, ou seja, ativo físico completamente não tecnológico, até, por exemplo, taxas de conversão, insight, como que a gente aumentava o engajamento, a implementação de chatbot, implementação de inteligência artificial, precificação dinâmica. Então a gente assumiu todo esse O papel, modelo né? Charlie é da É a mesma coisa. Charlie, vocês estão me devendo essa propaganda, mas a Charlie é super cliente nossa, super amigo, os caras são muito bons também, e a gente né? nem combinou, hein. Pois é. É que eu Tem outros conheço a também, Charlie. tem também outros grandes clientes aí. Aham. Mas O sim, modelo é o esse. modelo é igual Que o modelo é igual da muito Charlie. bom, o É. modelo é muito bom, né. A gente tem Só modelos que parecidos, né, então, por exemplo, uhum, a Charlie tem muito short stay, né, uhum. então essa curta temporada, e a gente tem players, por exemplo, como a Tabas, que é mais long stay, né, É, para relocação e tal. sim, Então sim. cada um tem seu perfil ali de Claro, claro. utilização, né, mas, todos eles são clientes nossos, felizes, Bacana, grandes então a clientes. Casai desse mercado, mercado imobiliário, dessa Isso. forma, enfim. Não, Uhum. então, aí no final das contas, a
a gente viu que não tinha mais esse alinhamento, né? E a gente falou, cara, temos que, tipo, sair daqui, né? Porque eu não tava mais conseguindo dar atenção pra LoopKey. Uma coisa que a gente construiu, que tem valor, não faz sentido você simplesmente abandonar, entendeu? Você não ia ser mais um da estatística de empresas que fazem M&A que não vão pra lugar Não nenhum. combina com vocês Não, também. não combina. E a gente sempre teve muito essa Vão assim, pra cara, guerra. vamos Acho pra que guerra, vocês tem vocês vão uma, pra guerra. tem um ativo que vale, a gente vê que o mercado precisa, sabe? Então, não faz sentido a gente pegar um ativo que a gente construiu durante anos e simplesmente jogar fora. Né? Eu acho que eu acho que é o quanto você acredita, novamente, quanto você acredita, né? A gente acredita muito nesse mercado, a gente acredita muito no produto, não somente nacionalmente, a gente vê esse gap também fora do país, né? Então a gente entende que tem espaço, por isso que a gente tomou essa decisão, né? Claro, e eu tenho certeza que a Lupiqui vocês vão continuar trabalhando o comercial dela e o mercado, porque mesmo com esse mercado difícil que a gente tá, tem espaço para crescer, né, tem Tem. espaço para muitas outras coisas e tem oportunidades aí. E quem sabe em breve aí um próximo exit, né. A gente, cara, Você já tá pronto, né. não, já tá pronto. Mas é aquilo, assim, a empresa para fazer um outro exit, você tem que colocar no lugar, você tem que colocar no caminho, não é simplesmente: "Ah, putz, vamos acender aqui uma lareirinha e vamos esperar". Tem que continuar crescendo, a empresa não pode parar. Então e eu vou falar, o processo de M&A é um processo muito longo. A gente não acabou falando sobre isso, mas, o processo de M&A é um processo que é uma venda, no final das contas é uma venda, então o processo de M&A depende de um funil de vendas muito semelhante que a gente tem. Então funil de vendas, B2B, Sim, corporativo. Então você faz um funil de vendas e começa a falar com todo mundo, só que o ativo que você está vendendo agora é a sua empresa, né. processo de due diligence Aí também, de analisar isso. a Então empresa também, enfim. é enorme. Então, quando você escolhe alguém para você fazer o M&A, normalmente tem que fazer o due diligence ao contrário também. Então, você como empreendedor tem que falar: "Eu quero trabalhar nessa empresa por mais 3 anos, 5 anos nessa empresa? Ah, Uhum. quero, gosto dessa galera, gosto da ideia, gosto da cultura. Ah, beleza, deu check, agora vamos olhar, economicamente se faz sentido". Cara, economicamente faz sentido, né. É um processo de M&A, normalmente demora ali seus 6 meses, alguma coisa por volta disso. Eh Pode demorar mais, né, como pode demorar menos. E depende muito das expectativas e depende muito também das empresas. Tem empresa, por exemplo, o nosso M&A da Casai foi super rápido. O nosso M&A da Casai demorou acho que 1 mês e meio pra concluir o processo inteiro, né. Tem M&As que a gente conversa de amigos nossos que demoraram mais de 1 ano, né. A pessoa Sim, passou, tipo, 1 ano e meio fazendo um processo de M&A até fechar, também, eu né. tive uma startup que demorou por volta disso. Acho que foram 14, 15 meses o processo. É. E M&A, cara, aí começa aí a outra pegadinha, né, que a gente pode falar de M&A, beleza, tá tudo alinhado, cultura é boa, vocês já definiram os termos, e aí vem a hora dos advogados, cara. Advogado de M&A, desculpa galera, mas assim, tem muita pegadinha, porque no final das contas eles cobram por hora, e assim, eles cobram por hora de trabalho, mas, começam a aparecer coisas que não fazem mais sentido em certos pontos, Mas aí a né. a Lupique tem o advogado dela. Além do Isso. advogado do advogado da Lupique, vocês tiveram que contratar outros Não, advogados não, no nosso ou é caso o não. advogado do lado de cá, da outra parte? Não, o no Tá. então, vamos lá. A gente tinha a nossa equipe de advocacia super boa, Sim, que já eh, já estava acompanhando já com a vocês gente já desde sempre, Silva aham, Matos, vou fazer tá. propaganda também, caras são bons. E aí o Luiz, né, nosso advogado, ele sempre foi do lado, cara, puxando as coisas, fazendo o mais rápido possível e tal. Só que na hora que chega no contrato é uma surpresa, porque aí começa as cláusulas escondidinhas, né, a cláusula pegadinha, que se o outro advogado não é bom, lá na frente vai dar ruim. E aí começa assim, o advogado da parte do outro lado da empresa que tá te comprando aparece com o contrato, aí vem aquelas pegadinhas, aí o seu advogado olha: tem pegadinha aqui". E aí começa um vai e vem de contrato pra lá e pra cá, aí que você fala: "Cara, eu tô gastando um tubo de dinheiro com advogado, a outra parte tá gastando um outro tubo de dinheiro com advogado, simplesmente pra eles ficarem colocando cláusulas ali no meio", e chega uma hora, Surreal. mas não é só isso. Chega uma hora que isso não sou só eu que falei, a gente sentou numa mesa, num bar uma vez e conversou sobre isso. Chega numa hora onde a parte compradora já falou: "Cara, pra mim já deu". E só que ele acha que você que tá querendo colocar coisa. Só que daí você também fala pra ele: "Cara, pra mim já deu também de contrato". Às vezes falam: "Cara, vamos falar pros advogados pararem de inventar coisa",
né? E aí sempre, assim, quanto maior a empresa, então, isso é mais comum. Na hora de assinar o contrato. Aí na hora de assinar o contrato, aparece as outras surpresas, porque acontece negociação no escritório assinando, Quer dizer, entendeu? lição aprendida. Lição aprendida, cara. Primeiro, a gente não tem que, tomar decisões no calor da emoção e não Não, pensando só o não valor. pode. Importantíssimo olhar o contrato, ver essas cláusulas e pensar no futuro, não E é? parece besteira, Isso, né? fazer algumas análises ali. É. Então ter um advogado que acompanhou vocês, sabe exatamente o que que aconteceu, isso é importante, mas também saber equilibrar aí até para ganhar tempo, né, porque é o que você estava falando, os Isso. advogados ali parece que tá dificultando. E às vezes a parte não quer Aham. dificultar, é tipo: "Cara, vamos tentar fazer uma coisa mais rápida aqui". Então a gente observa isso várias vezes no mercado, estava inclusive numa thread esses dias no LinkedIn, a mesma coisa, assim. E não só eu falando, eu nem falei na verdade, eu só li a thread e eu falei: "Cara, é Ge muita verdade", Nossa. entendeu? Literalmente, as pessoas às vezes as 2 pontas que são as partes realmente importantes da negociação, estão de acordo, simplesmente querem fazer as coisas acontecer, e os advogados ficam do tipo discutindo pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, e simplesmente a galera quer começar a trabalhar, né. Então isso é uma coisa que Eu vou que eu é vou complexa. ficar com um pouco de dó da próxima exit que você vai estar tão pronto, É isso, é que isso. assim, eu acho que dependendo de como for o pitch, né, da próxima M&A, você já vai falar: "Não, eu já sei que lado que eu vou", né. É isso, é isso. Eu Não, acho é que é total, é total. muito isso, E por né. isso e por isso que, assim, hoje eu entendo muito mais, ser second time founder. Eu sou second Uhum. time founder da mesma empresa, né. Então É. então estamos aí como second time founder da mesma empresa. Eh Mas se aprende muito, assim, se aprende de maneiras absurdas, assim. Uhum. É o que eu falei, é um MBA em, sei lá, 6 meses que você faz. No nosso caso foi até mais curto, às vezes, Claro, mas é claro. um MBA de 4 anos de Aham. experiência, mas você tem ali em 6 meses, é um turbilhão de coisas que você aprende, Sim. né. Uhum. Então, por isso que faz sentido, novamente, investidores terem uma preferência por second time founder, Hum. por entenderem mais pessoas, né, no final das contas pessoas, pessoas, Pessoa pessoas. sempre. Não tem jeito. Uhum. E aí os próximos passos de vocês? Cara, o próximo passo da gente agora é continuar crescendo, continuar olhando o mercado, continuar atendendo os nossos clientes, reconquistar clientes que, no processo acabaram, né, indo, né, cancelando os contratos por questões de: "Ah, é concorrente da Casai", então teve alguns casos desse. Uhum. Então, outra dica também na questão de de M&A se você for vender para um estratégico, verifique realmente se está Tua alinhado também com carteira. a sua Uhum. carteira, quanto que você Uhum. pode perder disso. A gente fez uma análise, de uma forma, mas depois a gente falou: "Putz, podia ter sido feito de outra maneira", né, podia Entendi. ter preparado melhor os nossos clientes Uhum. para esse tipo de abordagem. Mas agora o nosso próximo passo é colocar a empresa, cara, no caminho onde ela já tá, na verdade. Agora ela já tá de volta na trilha dela. A gente vai crescer mais esse ano, vamos crescer de novo três vezes ali, começando o ano agora, mas a gente tá confiante que a gente vai crescer essa quantidade. E, cara, vamos pra cima, né, não tem pra onde ir não. Ué, a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento de É vocês. isso. Olha, pegar você, Daniel e o Luiz, vamos montar um Vamos, masterclass de M&A. Que você vamos, acha? M&A de startups, vamos nessa. Aceito o Lógico, convite. masterclass, tá feito o Aceitamos, convite. Tenho aceitamos. certeza que o Luiz vai adorar. Com certeza, com certeza. Daniel Ó, tá também. vendo? Já te arranjei mais trabalho. Pois É. é. E aí, me conta o seguinte, você tinha me falado que provavelmente você ia dar uma olhada em algumas startups também aí para investir, para Cara, começar a vir para esse meio, né. Como pois é que é. tá isso? Assim que aconteceu eu acredito muito no ecossistema, né. Então eu acho que a gente precisa fortalecer o ecossistema, e não tem nada melhor do que você como founder continuar motivando o ecossistema, né. Uhum. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi assim que a gente, fez o M&A, eu investi em 2 startups, uma de health lá em Brasília e a outra de armários inteligentes, que tinha a ver com o Key, eu já conhecia a galera. Então a gente tem Os 2 de Brasília? são os 2 de Brasília, Olha os 2 de só, Brasília. muito bairrista você, viu. Não, mas tem que investir. Aquela cidade, cara, aquela cidade tem tanta gente boa, é Eu adoro, inacreditável. tô indo para lá É daqui a inacreditável. pouco, agora em abril. Olha, a gente pode se encontrar lá. Mas, cara, Brasília tem tanta gente boa, tem uma universidade maravilhosa, uma UNB maravilhosa, assim. Aham. E a gente tem essa visão de que Brasília só tem funcionário público, e não é assim. Tem muita gente inteligente naquele lugar. Então, inclusive,
você tem algumas opções. Ou você vai para o concurso público, né? Ou você hoje praticamente está indo para fora do país, né? Porque as pessoas recebem muito convite para fora. Então, Então agora tem o Pedro Investidor tem o Pedro também. Investidor. Tem o Pedro Investidor com a bagagem. Que bacana. É, E todo é. esse conhecimento aí, o quanto que você não vai poder ajudar, né, Nossa, contribuir, o ecossistema. é uma das coisas mais gostosas que tem, cara. É muito bom. Porque são. E parece até brincadeira, porque você chega, você vai conversar, você fala, cara, não é possível que você tá fazendo isso, assim, tipo, eu já passei por isso 20 vezes, calma, respira, é assim mesmo, sabe? Ou conversa com o Luiz. Tem isso, conversa com o Luiz. Luiz Ou, advogado. ou a gente vai. Assim, é muito gostoso e o ecossistema, né? Eu acabo dando mentoria aqui também para algumas Você sempre startups. foi apaixonado pela Lupiki? Sempre, sempre foi. Sempre. Essa paixão continua. Continua, continua. Mas, e por esses outros negócios, a gente vai achando pessoas maravilhosas no caminho, né? Tem startups aqui em São Paulo que eu dou mentoria, assim, pro bono, completamente pro bono, porque eu gosto da galera, eu gosto do que eles estão fazendo, tem a ver com o mercado que a gente atua, então, o mercado Claro. imobiliário. Uhum. Então, eu quero ver esse mercado crescendo, eu quero ver mais e mais inovações nesse mercado, sabe? Porque a gente precisa mudar esse ecossistema, né? E a gente está chegando em momentos de maturidade onde os empreendedores que fizeram exit estão começando a investir. Claro, Então, temos muitos. temos muitos. Uhum. E eu, assim, sou apaixonado. Eu não sei fazer outra coisa sem empreender. E eu tô tentando agora empreender pelos outros, né? Assim, então, investir nos empreendedores que eu acredito, nas pessoas que a gente vê que Claro. são boas, para eles poderem Uhum. continuar essa corrente aí, né? Bacana. Pedro, adorei nossa conversa. Obrigado pelo convite. Eu não sabia de tudo isso, desses acontecimentos. Eu acho que a gente poderia falar aqui da tua experiência de exit, né, de 5 Claro. anos, entre o pitch e o exit, Né? isso realmente aconteceu. Mas eu não tinha toda essa história da Casai, eu acho que a experiência de vocês para M&A, no momento que nós estamos, e nessa perspectiva que a gente tem para 2022, até por conta desses cenários, é uma oportunidade de exit para muitos negócios, Sim. né, para muitas startups. Então fica aí o aprendizado de vocês para empreendedores, para investidores, para o mercado, né. Muitas vezes não é questão de má fé, mas é questão de realmente olhar esse mercado e ver da melhor forma. Má fé a gente sabe que existe, né, a Existe, gente existe em sabe todos os que isso lugares, né? mas se a gente puder mitigar riscos e aprender com quem já passou por isso, é melhor. Imagine se É. você tivesse, alguém que conseguisse dar toda essa visão para vocês, Não, né. é isso, assim. E é isso que eu tenho tentado fazer nas mentorias, Uhum. e nos investimentos, porque a gente precisa passar isso pra frente, né? Sim, E quando a gente olha assim, muita gente pode falar: "Puta, cara, Pedro deu ruim, que não aconteceu o M&A", ou na verdade aconteceu, e eu peguei a empresa melhor do que estava. Então, assim, sim, pra mim foi um puta deal, né? sim. Então hoje eu falo assim, quando acontece, você fica: Uhum. "Cara, ferrou, 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 ferrou". Mas, assim, esse meu humor que eu tô não é à toa, é porque as coisas Tá. estão dando certo, Mas as eu coisas posso estão boas, né? posso te falar uma outra coisa? Eu vou dar sugestão para vocês. Não fiquem sozinhos, não se sintam sozinhos. O nosso ecossistema, ele tem muitas pessoas, assim como você dá apoio para essas startups aí pro bono, nós temos muitas pessoas boas, nós temos muitas redes onde Sim, você com pode certeza, compartilhar com certeza. e pedir e reforçar aí até eh, como que você resgata todo esse processo novamente para você? Porque vocês estão mais maduros aqui, Sim, vocês sim. chegaram mais maduros. Mas uma outra coisa, vocês não estão sozinhos. Então, olha lá um pouquinho dos erros de vocês ou das lições aprendidas e agora para essa nova fase, aproveita o ecossistema. Vocês têm muito Sim. a contribuir e tem muita gente aí que já passaram por muitas coisas Sim, com também. certeza. Tem muita gente que já passou pelo que a gente passou, e isso é uma das coisas muito interessantes. A gente conversando com outras pessoas que fizeram M&A, eles falam assim: "Cara, aconteceu isso também comigo". Eu falei: "Como assim?". Teve um amigo nosso que fez pra um dos maiores players de e-commerce, vamos colocar Uhum, assim, varejista, ele fez o M&A e fez acontecer. Aconteceu a mesma coisa. uhum, Então, uhum. aconteceu um desalinhamento e ele falou: "Cara, peguei a empresa de volta", e E vai revendeu acontecer, depois, né. né. Então ele revendeu depois muito melhor, Uhum. alinhado, tudo direitinho. Então, não achem que, assim, putz, tá escrito no papel, vendeu, vendeu. Tem muita depois do M&A é uma outra fase, é um outro momento que vai acontecer e que simplesmente pode ser que um contrato, como é um contrato de transação, pode ser que a transação não se suceda completamente. Aí você pega a sua empresa de volta e toca ela de novo, porque você sabe que se fazer aquele negócio dar certo. Se alguém comprou uma vez, cara, vai comprar de novo. Lupiki Sim. está atuando no mercado específico do mercado imobiliário. Sim, hoje tá no mercado imobiliário, a gente tá muito focado no mercado de hospitalidade.
foi onde a gente mais cresceu. O mercado de hospitalidade tá super crescendo, tá super Aham. aquecido. A gente tá Uhum. cheio de estúdios, por aí. A gente hoje atende os maiores players, do mercado de hospitalidade. E os players que estão mais crescendo. E agora também a gente tá indo pro mercado mais tradicional também de hospitalidade. Que Então, bacana. não somente em Airbnb, short stay e também long stay, né? Mas agora também para Uhum. hospitalidade tradicional. Que legal. Então, É. assim, parabéns para vocês por essa Obrigado, obrigado. experiência, eh, crescendo, amadurecendo, e é isso, e que a gente se vê muitos mais Vamos, vezes cara, aí, sempre. e eu quero você participando de mais atividades aqui junto com o mercado imobiliário, Claro, pode tá. convidar e também deixar pra galera aí que quiser. Tô super aberto pra gente conversar, pra gente falar sobre investimentos, falar sobre, cara, dificuldades que a galera tá passando. Tô super aberto, fica o convite também. Só olhar lá redes sociais, Instagram, LinkedIn, a gente vai se cruzando por aí. E dicas para os nossos empreendedores aí. Cara, tem várias, né, depende do momento em cada fase, mas eu acho que o principal é esteja com pessoas, assim, encontrem pessoas boas, sabe, ao seu redor. Porque vai ter momentos muito difíceis, momentos que a gente acha que é difícil, mas tem momentos muito mais difíceis. Que você, se você não tem as pessoas corretas do seu lado, cara, as pessoas vão te largar, sabe? Porque é mais confortável, né? Então, se ter companheiros bons, cara, eu tenho, cara, minha esposa mágica, a Marcela realmente suportou em momentos que outras pessoas não suportariam. A gente tem também sócios muito bons, então o Daniel também mesma coisa, e vice-versa. Ele também tem família que é aquela pessoa que dá o Uhum. super apoio. Os nossos parceiros, não digo funcionários, mas nossos parceiros de viagem aí também, que quando a gente não estava bem durante o processo, deram todo o sangue e falaram, cara, fica tranquilo, se recupera aí que a gente segura as pontas aqui. Então, tudo isso, essa é a maior dica que eu poderia dar. São pessoas boas ao seu redor. Então, são investidores bons. E quando eu falo bom, a gente falou sobre da outra vez que eu tive aqui, sobre smart money, né? De ter aquela pessoa, aquele investidor que vai te ajudar. Eu vou além disso agora. Não é nem smart money, são investidores que são pessoas boas. São pessoas boas de caráter, são pessoas que, cara, mesmo se o negócio estiver pegando fogo, a pessoa vai te ajudar. Né? Então, por exemplo, eu tenho um deles, cara, o Amuri, você. Cara, o negócio pegando fogo, o Amuri fala, irmão, deixa eu te ajudar a apagar o fogo, entendeu? Você mesma coisa, assim, deu errado, cara, mas vamos lá, vamos pra cima. Então, se circular de pessoas boas, você vai ver que, assim, não vai faltar dinheiro, não vai faltar funcionários bons que vão te entregar as coisas decentes. Então, você cria uma cultura boa ao seu redor, que, cara, parece que você tá blindado do resto, assim. É inacreditável e eu diria que a minha resiliência, que você falou várias vezes, ela se dá muito a isso. Ela se dá muito às pessoas que eu encontro no caminho e vou coletando, né? Isso Então eu vou aí, colocando na minha mochilinha ali de, cara, essa pessoa é muito boa, esteja próximo. Essa aqui também é muito boa, esteja próximo, maravilha. né? Bacana, prazer imenso. Vou Obrigado, continuar. obrigado. Prazer, boa sorte para vocês, um abraço para todo o time. Obrigado, obrigado, Cláudio. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.